noite para quem está chegando. Vamos que vamos. Vamos compartilhar a live. Compartilha a live. Manda para a galera. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui também. Bora compartilhar essa live. Nós vamos falar de coisas muito importantes aqui, exatamente, doutor Diógenes. Avaliar a segurança é muito importante. Então, nós precisamos avaliar a segurança dos nossos investimentos. E vamos avaliar. Hoje eu vou falar com vocês sobre como avaliar a segurança nos investimentos de renda variável. Porque nos investimentos de renda fixa a gente já sabe, é mais simples, né? É mais fácil de avaliar essa segurança. Agora, e na renda variável? Como é que eu faço para entender a segurança dos investimentos de renda variável? Então, nós vamos conversar sobre isso aqui nessa live. Então, já curte a live, compartilha com seus amigos que gostam de assuntos de finanças e investimentos e aqueles que ainda não gostam, mas que você sabe que eles precisam. E bora começar a se interessar por esses assuntos. Tem muita gente que ainda não investe porque não conhece. Boa noite, Edson, tudo bem? GVIP Serviços, boa noite, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Então, eu sou a Carmen Manhães, eu sou mentora financeira, trabalho com a parte de mentoria de finanças, investimentos, com organização financeira, planejamento financeiro, com a parte de milhas também, gestão de milhas, viagens. Eu atualmente estou de licença do meu concurso público como professora federal. De 2014 a 2024 eu fiquei como professora federal aqui no Tocantins e eu pedi licença para empreender. Gratidão, doutor Diógenes, gratidão. E eu pedi licença no ano passado para empreender. E nessa licença eu estou já há mais de um ano atuando como mentora financeira, com meus mentorados, com cursos. Estou aqui nas redes sociais também, estou em todas as redes sociais que você possa imaginar, por exemplo. E minha missão aqui é te guiar na construção do seu patrimônio que vai te gerar viver de renda no futuro. E na construção do patrimônio, não de qualquer jeito, na construção do patrimônio com segurança, que é um ponto muito importante, a segurança do nosso patrimônio, a segurança do nosso dinheiro. Luan, boa noite, Luan. Tudo bem? Então, na live anterior, eu comentei sobre a segurança dos investimentos de renda fixa. E hoje eu vou falar sobre a segurança na renda variável. Então, hoje aqui nessa live, você vai entender como que você vai fazer para avaliar a segurança dos investimentos em renda variável e como investir de forma mais inteligente, mesmo com os riscos da renda variável, que são diferentes da renda fixa. Ok? Então, vamos que vamos. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar a tua dúvida, a tua pergunta. Fica à vontade para perguntar, terei maior satisfação em te responder. Se tiver também alguma sugestão de tema para as próximas lives, pode mandar também a sua sugestão de tema, que na medida do possível eu vou atender a sua sugestão de tema para as próximas lives. Maurílio, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Então, o primeiro ponto, a gente precisa entender a diferença entre renda fixa e renda variável, tá? A renda fixa, você tem crescimento do seu patrimônio
de forma ordenada. Esse valor, ele é crescente. E ele começa aqui e ele vai subindo. Ele não tem sobes e desces. Então, ele começa aqui e ele vai, mesmo que devagarzinho, mas ele vai subindo. Na renda variável, quando a gente fala de construção de patrimônio em renda variável, o próprio nome já diz, variável. Então, a gente não tem certeza que o patrimônio investido ele vai fazer assim. Pode fazer assim, 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 de várias formas. Então, ele pode tanto baixar quanto subir quando a gente investe. E aí tem um ponto muito importante, que essa questão do baixar ou subir, ele é muito mais expressivo no curto prazo, tá? Boa noite, Joaquim, tudo bem? Seja bem-vindo. Essa questão do sobe e desce da renda variável é muito mais expressivo no curto prazo. A gente percebe muito mais essas variações, se importa com essas variações muito mais no curto prazo. E na renda variável em si, existe um risco de mercado maior do que na renda fixa. O que seria esse risco de mercado? Esse risco de mercado está atrelado diretamente à volatilidade dos rendimentos e dos números do crescimento do seu dinheiro, do seu patrimônio financeiro. Então, quando eu falo que um ativo ou um investimento ele é volátil, significa que ele pode subir como pode cair, pode subir, pode cair. Um que tem menos volatilidade, ele vai sempre num sentido, como por exemplo renda fixa, vai no sentido de subir. Agora a renda variável sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Porém, um ponto muito importante que a gente precisa se atentar é que volatilidade não é necessariamente sinônimo de prejuízo. Não significa que o mercado é mais volátil e me traz um maior risco na renda variável, que eu estou tendo prejuízo. Na verdade, o prejuízo ele só ocorre se você executar o prejuízo. Ou seja, você comprou uma ação a R$10 e agora a ação está valendo 12. Ok, ganhei R$2. E esses R$2 no universo de 10 significa 20%. Volatilidade positiva de 20%. Mas da mesma forma, na renda variável, nós estamos sujeitos à volatilidade negativa. Então, comprei a ação a R$10, ela foi a 12, eu não vendi, ou seja, não executei o meu lucro. Não vendi, mantive as ações na carteira, não vendi. Agora, essa mesma ação está valendo R$8. Volatilidade negativa também de 20%. Da mesma forma que você não executou o lucro quando estava no 12, se você não executar o prejuízo quando está no 8, você não vai ter prejuízo. Por quê? Você continua com a mesma quantidade de ações e com a mesma volatilidade do mercado. Então, se caiu para 8, daqui a pouco volta para 10, volta para 12. O que eu quero dizer com isso? Que você só efetiva prejuízo e só efetiva lucro quando você vende uma ação que você comprou. Então, comprei, enquanto eu não vender, eu não efetivei nem lucro nem prejuízo, porque eu ainda não vendi. Eu continuo com a mesma quantidade. É como se eu tivesse, por exemplo, comprei uma casa. Comprei uma casa que vale 150 mil. E aconteceu algum problema no bairro, deu um problema e tal, o bairro desvalorizou, a casa agora vale 120 mil. Mas se você não vender a casa, você não perde os 30 mil. Você não tem prejuízo, você não vendeu a casa ainda. Se você esperar o mercado se recuperar, o problema que aconteceu momentâneo acabar, você vai voltar a ter o valor lá da casa novamente.
Então, qual é o ponto importante aqui? O tempo vai ser o maior redutor de risco na renda variável. Quando você investe para mais tempo, você dá mais tempo para o ativo se recuperar. Então, você lida com a segurança do ativo também com a variação do tempo. Quando você quer algo para muito rápido, o tempo estará contra você. Boa noite, Gabriel, tudo bem? Comprou o Banco do Brasil hoje? Eu comprei um pouco também. Eu não comprei tudo que eu queria comprar porque eu tô na expectativa de talvez semana que vem cair mais um pouco para eu poder comprar o restante. Então eu comprei um pouco hoje, sim. Mas não comprei tudo que eu queria, não. Segurei porque pode ser que semana que vem caia mais um pouco, né? Vamos aguardar. Caso não caia, ok. Mas se cair mais um pouco, ainda sobra um saldo para comprar mais na liquidação. Muito bom, né? Capitão Avante, boa noite, tudo bem? Legal, Gabriel, pensou a mesma coisa, né? Legal, muito bom. Então, quando eu estou com a ação valendo menos, igual, por exemplo, quem comprou ações do Banco do Brasil quando estava lá em 29, hoje fechou no 24,40 e pouco, 24,50, por aí. Não vi exatamente o último valor de fechamento, mas estava por aí. E quem comprou lá no 29, agora está no 24 e pouco, está com um prejuízo aí de R$5 por cota. Mas é um prejuízo teórico. Se a pessoa não vender, ela não efetiva, não executa o prejuízo. O problema é o quê? A pessoa que não tem conhecimento, não tem segurança no que está fazendo, faz besteira e vende na hora errada. E aí ela executa o prejuízo na hora que era para ela esperar, que era para segurar. Mas para isso, eu preciso fazer algo muito importante. Pensar que o tempo é o maior redutor de risco na renda variável, porque com o tempo, boas empresas sempre tendem a subir, tá? Com o tempo, boas empresas tendem a ter lucro, a subir o teu valor. E temos inflação também no país que vai corrigindo os valores das empresas, ok? Por exemplo, uma queda de 20% em uma ação em um mês, se você está investindo para longo prazo, para 10 anos, esse movimento ele é irrelevante. Não faz sentido você se preocupar com o movimento de um mês se o seu objetivo é para muito longo prazo, é para construção de aposentadoria, por exemplo, tá? E isso aí, temos que comprar os sonhos dos canhões. Quando o mercado está com medo, quando as pessoas não querem, é nesse momento que temos as maiores oportunidades, né? Então, o tempo ele vai reduzir esse risco. Mas o tempo vai reduzir o risco de todas as ações? Não. Das ações das empresas que são boas empresas. Boa noite, Maria. Tudo bem, minha querida? Seja bem-vinda. Então, a gente precisa entender e fazer um deverzinho de casa, que é fazer uma avaliação mais profunda da segurança das ações, avaliando a segurança da empresa. Por um lado, nós temos o tempo a nosso favor, que se a gente investir para longo prazo, tá? Existe uma tendência natural de subir. Porém, eu preciso saber em qual empresa eu vou investir. Tudo bem, Maria? Seja bem-vinda. Eu preciso saber em qual empresa eu vou investir. Porque para que ela tenha crescimento no longo prazo, tem que ser uma boa empresa. Tem que ser uma empresa que apresente bons resultados. Tem que ser uma empresa que eu confiaria em comprar essa empresa, em ser sócia dessa empresa, na prática, no off, no dia a dia. Quais são as empresas
que estão listadas na Bolsa de Valores que você confiaria em ser sócio, sócia no dia a dia, no off? Se você confiaria em ser sócio, sócia dessa empresa no off, talvez faça sentido você ser sócio, sócia dessa empresa também no digital, através da compra das ações, que hoje em dia é um ativo, é um papel que você compra através do home broker das corretoras e dos bancos. Mas a gente precisa ter o pensamento e o raciocínio do off. Nem todo negócio você aceitaria ser sócio. Nem todo negócio você aceitaria ser sócia. Por que que na Bolsa de Valores você vai aceitar ser sócio de qualquer coisa? Então a gente precisa avaliar. Como que eu faço essa avaliação? Existem dois tipos de avaliação que a gente faz nas ações. A avaliação chamada fundamentalista, que é avaliar os fundamentos dessa empresa, avaliar a base dessa empresa, e tem uma avaliação gráfica. A avaliação gráfica, ela vale mais para decisões de curto prazo. Vale também para decisões de longo prazo? Vale, mas é algo que vai ser mais usado em decisões de curto prazo. Porque o momento do gráfico pode não representar o todo da empresa. Então, nesse caso, a gente precisa avaliar o gráfico de um dia, de 5 dias, de um mês, de um ano, de 5 anos, para poder entender o comportamento daquela empresa nos últimos tempos. E além da análise gráfica, tem a análise fundamentalista, que são os fundamentos daquela empresa, o que embasa a empresa, quais são os números da empresa, quais são os dados daquela empresa. Por que que aquela empresa ainda atua no mercado? Boa noite, Jussara, tudo bem? Seja bem-vinda. Por que aquela empresa está no mercado? Como ela está no mercado? Como está a saúde financeira da empresa? Eu não posso investir em uma ação pensando em segurança do meu patrimônio, segurança do meu dinheiro. Eu não posso investir em uma ação que não tenha a empresa boa saúde financeira. Só se eu quiser agir como especulador no mercado e eu estou esperando que aquela empresa vai se recuperar e as ações vão subir e eu vou fazer ali um trade para fazer um dinheiro rápido. Agora, se eu penso no longo prazo, eu preciso avaliar os fundamentos, os números da empresa para tomar decisão. Meire, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Meus amores, bora compartilhar essa live com a galera? Bora? Chama a galera. Vamos compartilhar. Manda pra galera. Bora. Compartilha a live. Estou aqui compartilhando também, enviando pra galera, chamando a galera. Compartilhem aí também. Bora. Rafa, boa noite, Rafa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Então, eu não posso ter um comportamento na renda variável diferente do que eu teria na minha vida para avaliar um negócio. Euquilene, boa noite, Euquilene. Tudo bem? Seja bem-vinda. Se na minha vida prática, pessoal, eu não seria sócia de uma determinada empresa, eu também não posso aceitar ser na Bolsa de Valores. Só porque eu não estou vendo as pessoas, só porque eu não estou vendo os números ali, eu não estou conversando diretamente com as pessoas. Tudo bem, Euquilene? Seja bem-vinda. Então, eu preciso ter esse raciocínio. Se eu não seria sócia dessa empresa no off, caso ela tivesse uma oportunidade ali para mim, para eu comprar, eu não posso querer ser sócia na Bolsa de Valores pensando em longo prazo. Eu preciso avaliar os fundamentos dessa empresa, como que ela trabalha, quais são os valores, quais são as missões,
Qual a saúde financeira da empresa? É uma empresa que dá lucro? É uma empresa que dá prejuízo? Como é que está o balanço financeiro dessa empresa? Pensa no seguinte, se você tivesse uma oportunidade, por exemplo, digamos que tem uma padaria aí no seu bairro, que você sempre vai lá, compra pão todos os dias, tá? E você conhece o dono da padaria, a padaria do bairro e tal, você conversa com o dono, e o dono chega para você e fala assim, eu tô querendo arrumar um sócio aqui para minha padaria, para abrir uma outra filial da padaria no bairro tal. Boa noite, Hype! Tudo bem? Já bem-vindo. Gratidão, gratidão. Então, o cara da padaria fala para você, olha, eu tô querendo abrir uma nova filial no bairro X. Tem aqui, essa aqui que você sempre compra e tal, e oferece para você. Você quer entrar de sócio comigo? Digamos que você tem o dinheiro, tá? Para entrar de sócio. Mas o fato de você ter o dinheiro para entrar de sócio com ele não significa que só porque eu tenho dinheiro para entrar de sócio com o cara da padaria, eu vou entrar de sócio com o cara da padaria. No mínimo, o que você faria? No mínimo, tá? Gratidão, Hype, gratidão. No mínimo, você faria o quê? Você iria perguntar sobre os dados financeiros da padaria. Você iria querer saber, tá, mas me conta, a padaria tá dando lucro? Qual é o lucro? Qual é o custo fixo da padaria? Se não vender nenhum pão, no mínimo eu tenho que ter quanto para manter a padaria por mês? Quanto que são os custos fixos, os custos variáveis? Qual a quantidade de clientes? Quais produtos que mais vendem? Você não iria querer saber sobre esses dados? Você não iria pedir para o cara da padaria te mostrar extratos e tal, para te comprovar se realmente dá lucro ou não? Ou você iria nas cegas? Comprar uma parte da padaria assim, sem olhar nada? Só porque o cara é seu amigo, é conhecido? Eu espero que não. Então, da mesma forma que você iria se importar e se interessar em avaliar a saúde financeira da padaria antes de você comprar, você precisa entender que renda variável, quando a gente compra uma ação, nós estamos nos tornando sócios daquela empresa. E ao nos tornar sócio daquela empresa, nós estamos adquirindo direitos de sócio. Então, se der lucro, você vai ter direito nos lucros. Agora, se der prejuízo, você vai ter que arcar com os prejuízos junto, tá? Exatamente, doutor Diógenes. Pede a DRE. Pede a DRE, os extratos, tudo possível que você puder pedir, você pede. Ok? Pede a quantidade de funcionário, salário de funcionário, produtos que mais vendem, produtos que menos vendem, pede tudo. Então, nesse caso, a gente precisa pedir também da empresa, da ação. Porque, diferente do dia a dia da prática que eu posso conversar com o cara da padaria, isso, as certidões negativas, etc., pedir tudo. Saber se dá lucro, se dá prejuízo, se tem dívida. Ok? A gente quer saber disso. Se for um negócio físico, a gente vai querer saber. Então, na renda variável, para comprar uma ação, eu tenho que ter esse mesmo raciocínio de buscar as informações sobre o negócio e buscar essas informações para eu tomar minha decisão, se eu entro agora ou não. E às vezes eu busco as informações e eu tenho as informações, tem os sites específicos que a gente busca essas informações na internet, no caso das ações. E ao buscar essas informações, a gente fica sabendo sobre a saúde financeira, tá? Boa noite, Jesus! Tudo bem, meu querido? Seja bem-vindo!
Muito bem, empresas sólidas, banco, energia, setor perene. Show de bola, muito bom o raciocínio, viu? Isso aí. Então, ao buscar esses valores, essas informações nos sites, a gente vai ter clareza sobre como que a empresa tá. E aí, um outro ponto que é importante também, às vezes é uma empresa excelente, os dados estão excelentes, ela dá lucro e tal, porém, gratidão, Jesus, gratidão, volte sempre, viu? Porém, a gente tem que avaliar um outro ponto. Pode ser que naquele momento a empresa esteja cara, mesmo sendo uma boa empresa. Então, o preço que a empresa está sendo negociada vai também influenciar na segurança na hora da compra. Porque se eu compro em momentos que está muito alto o valor, eu estou comprando no momento errado, com uma tendência grande desse valor cair e eu ficar num prejuízo ali. É claro que eu só vou efetivar o prejuízo, como eu falei no início, se eu vender. Enquanto eu não vendi, pode ter caído o valor da ação, mas eu não vendi ainda, eu não efetivei prejuízo, tá? Mas mesmo assim, você vai ter que suportar que ele sobe e desce. Então, para evitar isso e te dar uma segurança maior também, a gente precisa avaliar o preço da ação. Então, a gente vai olhar o maior preço negociado, o menor preço, qual o preço que está hoje, e comparar. A ação está barata, está cara, tem contas que a gente pode fazer também para chegar nisso. Para saber se está barata, se está cara, se está no preço justo, quanto que a ação vale. E aí a gente precisa avaliar os indicadores das ações. E aí nós temos vários indicadores das ações que a gente precisa avaliar para poder entender, mesmo sendo uma boa empresa, se está no momento bom para comprar. Eu uso o gráfico de um ano atrás para ver a oscilação do valor das ações. Sim, e é bom olhar o de 5 anos também, para ver se no período de 5 anos tem uma crescente. Tá? É interessante olhar 5 anos também, viu, Jesus? Para te trazer mais informações, mais dados para sua tomada de decisão. Boa noite, Marilene, seja bem-vinda, tudo bem? Então, a gente precisa fazer essas análises fundamentalistas sobre o investimento. Que legal, Jesus, que bom, viu? A missão é essa, guiar vocês na tomada de decisão financeira, na construção do patrimônio com segurança, que é algo que eu sempre falo aqui com vocês e sempre trago da importância da segurança na tomada de decisão financeira. A gente não pode sair agindo no emocional, tem que ser racional, avaliar números, dados. Amém, Marilene, amém, gratidão. Mariana, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a gente tem que fazer essa análise fundamentalista do mesmo jeito que a gente faria se fosse um negócio físico que a gente fosse comprar. Porque é o nosso dinheiro que está em jogo, é o nosso futuro, é a construção do nosso patrimônio. É a segurança financeira sua e da sua família. Então, a gente tem que avaliar também a qual segmento e a qual setor esse ativo, essa empresa pertence. Como Jesus comentou, que ele investe em setores bancários, de energia e tal, que são em setores perenes. Então, nós temos setores na Bolsa de Valores que são considerados setores mais estáveis, que são justamente esses setores perenes, tá? Antônio, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Um leigo no assunto conseguiria investir? Conseguiria, porém, talvez não tomaria a melhor decisão, mas conseguir pelo ato em si de fazer o investimento, conseguiria, tá? Mas é primordial que você tenha o conhecimento para você investir do jeito certo. Porque investir em si, quando você aprende, quando você faz as primeiras vezes,
Não é difícil. No início é difícil, porque tem muito botão para apertar, você não sabe o que você tem que olhar e tal. Aí causa uma estranheza, é um pouco mais difícil. Depois que você aprende a mexer, fica fácil o ato em si de investir. Porém, quando se fala em segurança do investimento, eu preciso ter conhecimento para eu poder avaliar a segurança. Então, se você é um leigo total no assunto, você não tem esse conhecimento para avaliar. Então, é complicado. Então, o primeiro passo é investir nesse conhecimento. E aí, você pode investir nesse conhecimento de algumas formas. Você pode investir estudando, através de livros, fazendo cursos, mentorias, consultorias. E isso você pode fazer pagando para acelerar o processo, ou então com o seu tempo. Assistindo vídeos gratuitos, aulas gratuitas, lives e etc. Só que aí vai requerer mais tempo. E aí você vai pagar com o quê? Com o tempo. Ou então você pode investir em conhecimento pagando para isso. E aí você acelera o aprendizado. E a forma mais barata de investir em conhecimento é através de livros. Inclusive, eu sou escritora, tenho vários livros também na área de finanças. Se alguém tiver interesse, estão à disposição, tá? Tenho alguns nessa parte de finanças que ajuda bastante e é um conhecimento que é barato de você acessar. Então, o conhecimento é o mais importante, certo? O Jesus está dizendo que tem 10 ativos na carteira. Depende de quanto você tem em patrimônio nesses 10 ativos, sabe, Jesus? Pode ser pouco ou pode ser muito. Depende do seu objetivo. Você já tem a reserva financeira montada? Que é um outro ponto também, essa questão da reserva, que é um outro ponto que traz segurança também. Quando a gente vai... E reserva financeira você tem? Quando a gente vai investir na renda variável, para dar mais segurança, a gente precisa ter a reserva financeira construída. Tem? Então, beleza. Então, tá mais tranquilo. Tá mais tranquilo. E nesses 10 ativos, é tudo ações ou tem FIIs também? Quando a gente tem a reserva financeira, a gente fica mais seguro para poder investir na renda variável, porque você não fica dependendo, certo? De resultado rápido das ações para fazer dinheiro. Agora, quando você não tem reserva, pode fazer besteira, tá? Nas ações. Tudo ações e tudo dos setores perenes. Então, quando a gente tem essa reserva, facilita também, tá? Outro ponto que a gente tem que avaliar é esse setor, ok? Entendi. Não tem pressa de vender, beleza. Outro ponto que a gente tem que avaliar é o setor. Quais são os setores da Bolsa de Valores, de forma geral, que são considerados mais seguros? Como é que eu vou poder dizer que um setor é mais seguro? Avaliando a necessidade que a população tem de empresas desse setor. Como, por exemplo, empresas do setor de energia elétrica. Existe uma necessidade imensa de energia elétrica. Hoje em dia, nós somos dependentes de energia elétrica ainda. Temos energia solar, temos energia eólica? Temos. Mas a energia elétrica tradicional ainda é o ponto principal no nosso país, ponto-chave. Então, empresas do setor de energia elétrica são empresas que vão trazer uma segurança um pouco maior. Dani, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Empresas do setor de energia elétrica vão trazer uma segurança. Isso mesmo, análise de demanda e oferta. Tem relação com isso também. Empresas que a população precisa, a população procura, a população demanda por aquele serviço. E nós vamos continuar demandando por energia elétrica por muitos anos ainda.
Então, investir em empresas do setor de energia elétrica é uma boa, só que aí você tem que avaliar todas as ações do setor de energia elétrica que tem disponíveis na empresa, tá? Todas as ações para você escolher qual empresa você vai. Primeiro você olha o setor, depois dentro daquele setor, quais são as empresas que pertencem àquele setor. E aí você vai passando os filtros. Legal, legal, viu? Jesus, muito bem. Excelente resultado. Então a gente vai passando os filtros. Outro setor que é muito crucial também é o setor de saneamento básico. Água, tratamento de água, esgoto. Essa parte é muito demandada ainda, muito importante no nosso país. Então, empresas desses setores também são empresas que no longo prazo trazem mais segurança. E Sanepar, Copasa são desse setor. Trazem mais segurança, ok? Outro setor que a gente também não fica sem, o setor bancário. A gente não fica sem. A gente muda a forma de utilizar, porque hoje em dia tem muito banco digital, a gente faz muita operação no celular, a gente já não usa mais o banco como usava antigamente, mas nós continuamos dependentes de banco. Todo mundo hoje em dia tem conta em banco. E a gente precisa para poder fazer as nossas negociações. Hoje em dia, a maioria das pessoas não andam com dinheiro vivo para fazer os pagamentos. Então, vão precisar ter uma conta para fazer Pix, ter uma conta para passar o cartão de débito, cartão de crédito. Então, a gente precisa muito dos setores bancários também. Setor bancário é um setor que a população é dependente. E ainda é muito dependente. Por mais que tenha mudado essa nossa relação com bancos, mas ainda continuamos dependentes. Então é mais um setor bom para ser avaliado. Porém, tem muitos bancos na Bolsa de Valores. E aí, dentro dos bancos, a gente precisa avaliar quais são as melhores empresas do setor bancário. Assim como eu vou olhar as melhores da energia, as melhores do saneamento. Ok? Um outro setor que, pensando no longo prazo, que hoje está muito bom também, é o setor de tecnologia. Setor de tecnologia, de inteligência artificial. Esses setores a gente precisa ficar de olho, olhar quais são as principais empresas desses setores também. Tá? Um outro setor que também a gente ainda é muito dependente é o setor também de telecomunicações, internet, telefone. Hoje em dia, quem vive sem celular? Boa noite, Renilda. Tudo bem, minha amada? Seja bem-vinda. Como você está? Hoje em dia, a gente não vive mais sem celular, né? E sem internet? Também não. Então, empresas desses setores de telecomunicações que envolvem internet, fibra ótica, entre outras coisas, operadora mesmo de telefone, são empresas que estão num setor importante, mas a gente precisa avaliar as empresas dentro desse setor para poder entender qual que faz mais sentido para a gente, qual que vai trazer mais segurança, ok? Para isso a gente vai precisar analisar também os dividendos da empresa. Se é uma empresa que dá lucro, ela divide o lucro com o acionista. E aí, para dividir o lucro com o acionista, ela vai pagar dividendos. Comprou as ações do Banco do Brasil hoje, Jesus? A gente vai avaliar os dividendos que ela paga. Se ela dá lucro, ela paga os dividendos. Quanto de dividendo ela paga? Isso em taxa percentual ao ano dá quanto? Então, a gente precisa avaliar esses números também. É uma empresa que paga pouco dividendo ou não paga dividendo. Se ela não paga dividendo, ela não está dando lucro.
Então já é um ponto para você repensar no longo prazo. Para longo prazo você não vai querer empresa que não dá lucro, porque isso não traz segurança. Comprou ontem e hoje caiu mais, né? Eu comprei um pouco hoje, mas não comprei tudo ainda que eu quero comprar, porque eu vou aguardar segunda-feira para ver se vai cair mais ou se vai subir. Se cair mais, eu finalizo, eu termino de comprar o que eu quero comprar. Tem essa possibilidade, né? Na verdade, a gente não tem bola de cristal para poder confirmar, não é isso? Mas ainda existe margem, considerando os últimos anos, ainda existe margem para cair, tá? Ainda não chegou na base. Isso, a questão do IOF afetou bastante, né? Porque é banco e tal, teve um impacto grande. Que na segunda-feira, né, o governo acabou recuando em algumas decisões com relação ao IOF também. E aí na segunda-feira, pode ser que esse assunto já tenha ficado mais frio e não influencie tanto mais. Mas vamos aguardar, eu vou esperar para ver. Dependendo da situação, eu compro mais. Tô aguardando para ver como é que vai ficar. Mas fato é que atualmente é uma boa empresa que entrega bons resultados e que tem possibilidade de recuperar esses valores aí nos próximos meses. Eu acho que eu não tenho condições de comprar, mas cerveja acabou. Entendi. Não, beleza, então agora é aguardar. É aguardar ela recuperar, Jesus. Acabar o burburinho aí da questão dos resultados da empresa, que deu essa queda, do IOF e tal. Daqui a pouco o mercado é cíclico, né? Daqui mais uns meses vai voltar. Diógenes está falando, essa parte que eu gosto, a análise fundamentada na política econômica. Assim, a gente tem que estar ligado, tem que entender, né? Entendi, Jesus, eu entendi, meu querido, eu entendi. A gente precisa entender as influências, porque Banco do Brasil é uma empresa estatal, tem grande parte ali do governo. Então, as decisões do governo influenciam. Mas não deixa de ser uma boa empresa por conta disso, na minha visão, tá? Na minha visão. Então, a gente precisa avaliar o que eu comentei. Tá barata, tá cara, tá na hora de comprar ou não tá na hora de comprar? Que é uma boa empresa, a gente sabe que é. Passa no crivo. Agora, tá na hora ou não tá? E aí, precisa de um feeling também de mercado e um pouco de sorte também. Porque nessa questão de política econômica, a gente não sabe qual é, por exemplo, as empresas, no caso das empresas estatais, tá? Qual é o próximo espirro que o governo vai dar, porque dependendo de para onde for o espirro, a ação estatal pode subir, dependendo de para onde for o espirro, a ação estatal pode cair. E isso acontece muito com o Banco do Brasil, Petrobras, do mesmo jeito, né? E quando a gente não está lá dentro do governo, a gente não sabe quais são as próximas atitudes que serão tomadas para a gente ter essa leitura. Então, a gente vai muito no feeling também, às vezes erra, às vezes acerta. E é entender que se você quer para longo prazo a tendência é recuperação. É uma boa empresa, ela vai recuperar no longo prazo. Eu prefiro o Banco do Brasil do que Itaú, mas Itaú é uma boa empresa também. Gosto também, porém, a nível de dividendos não gosto muito. Mas quando tá barata, eu aproveito a oportunidade também. Estando barata, as ações é uma boa oportunidade para comprar. Certo? Então a gente precisa entender o setor, o segmento dessa empresa e olhar as ações, as empresas dentro desse setor para poder tomar decisão. E aí a gente tem que avaliar também o histórico da empresa. E aí nós vamos olhar os balanços, os dados dos últimos anos, a análise gráfica dos últimos anos. Analisar também a parte corporativa, governança corporativa, quem são os gestores da empresa, porque isso influencia também.
Então, de forma geral, empresas que tenham histórico de lucros consistentes, que sempre dá lucro, tendem a ser mais seguras, mesmo na renda variável, tá? Mesmo na renda variável. Tendem a ser mais seguras. Olha só, interessante, comprou Itaú a 32. Muito bom, YouTube 3 ou 4? Bom demais. Então, essas empresas que elas dão lucro, deve ser o 4, né? Que você tá falando? Isso, sim. Imaginei. Imaginei. Então, as empresas que têm bons resultados, que dão lucro, elas tendem a trazer mais segurança para você, investidor no longo prazo. Então, esse ponto é um ponto muito importante. Se você quer segurança e longo prazo nas ações, é avaliar se é uma empresa que dá lucro. Como que eu vou saber isso? Olhando os dividendos e olhando os números da empresa. Se é uma empresa que não paga dividendos, você já sabe, não dá lucro. Então, não vá se iludir com isso, tá? Então, empresas que dão lucros consistentes tendem a ser mais seguras no longo prazo, mesmo sendo renda variável. Porque, como eu comentei lá no início, uma queda de 20% numa ação em um mês, quando eu penso em 10 anos, esse 20% é irrisório, não faz sentido eu me prender a isso, tá? Se eu quero longo prazo. Então, faz sentido eu olhar os fundamentos da empresa e aproveitar a oportunidade de compra, caso seja uma boa empresa. Então, no caso de ações, eu tenho que avaliar a saúde financeira da própria empresa. Então, uma boa estratégia é o buy and hold, que é investir nas ações de boas empresas e manter por longos períodos, tá? Tá certo, Jesus. Gratidão pela tua presença, viu? Estamos juntos, meu querido. Depois você visita lá os vídeos do perfil também, tá bom? Tem bastante vídeo aqui, bastante conteúdo. Seja bem-vindo e volte sempre, tá bom? Fique com Deus. Deus abençoe aí. Então, no caso das ações, são essas as estratégias principais que a gente vai fazer para avaliar a segurança. Mais um outro ponto também na renda variável são os fundos imobiliários. Ótima noite para você também. Então, os fundos de investimentos imobiliários. Alecrim. Boa noite, Alecrim. Tudo bem? Então, como é que eu vou avaliar a saúde financeira e a segurança do fundo de investimento imobiliário? Eu tenho que avaliar os números também. Os valores que são pagos, os setores que ele pertence, o tipo de fundo imobiliário. Nós temos fundo imobiliário de tijolo, temos fundo imobiliário de papel, temos fundo imobiliário híbrido, temos fundos de fundos. Eu comentei sobre isso na live que eu falei sobre como receber aluguéis sem ter imóvel, que eu comentei sobre o funcionamento, os tipos de fundos imobiliários, tá? Tudo isso. E depois, se você perdeu alguma dessas lives, eu tô deixando todas as lives no meu canal do YouTube, tá? Todas as lives eu pego a gravação e eu coloco no meu canal do YouTube. Então, se você perdeu alguma live para trás aí, você quer olhar todas as lives, estão lá no meu canal do YouTube, certo? Você tem acesso e consegue assistir. Tem o link para o canal aqui na bio, tá? Tem o link para o canal na bio. Tem uma live que eu fiz sobre como receber aluguéis sem ter imóveis, que eu falei sobre fundos de investimentos imobiliários bem em detalhes, tá? Mas, de forma geral, como que eu vou avaliar a segurança? Pela segurança do próprio fundo, olhando os números, os riscos. Quais são os imóveis que estão ali? São imóveis físicos? São fundos de tijolo que tem realmente imóvel? São fundos de papel? É híbrido? São fundos de fundos, que são fundos que investem em outros fundos? Como que funciona? Se é um imóvel físico, ele pertence a qual setor?
Ele, por exemplo, é imóvel comercial, é laje corporativa comercial, é galpão, é hospital, é shopping, é prédio de universidade, é prédio onde ficam instalados os bancos, é prédio de quê? O que que tem ali? Quais são os inquilinos que tem ali? Qual o nível de vacância desses imóveis? Ou seja, quantos imóveis vagos eu tenho? Por exemplo, é um shopping. Num shopping com mais de 100 lojas. Dessas mais de 100 lojas, quantas estão alugadas? Quantas estão vagas? Esse é o nível de vacância. Esse nível de vacância vai influenciar no pagamento dos proventos mensais, do recebimento ali do aluguel. Quanto mais salas ocupadas, maior o aluguel recebido, maior a probabilidade de você receber mais proventos daquele fundo. Então, a gente precisa buscar todas essas informações e a gente consegue essas informações também na internet. Tem sites que a gente consegue essas informações. Então, a gente precisa avaliar. Precisa avaliar o percentual pago de dividendos nos últimos meses, nos últimos anos. Não podemos olhar somente o percentual de dividendo, tem que olhar toda a base do fundo. Ele é constante nos pagamentos? O pagamento é mais ou menos o mesmo? Todo mês tem pagamento? Como que estão esses pagamentos? Então, a gente precisa fazer uma análise criteriosa e sair investindo em empresas que passaram no nosso filtro e na análise. Por isso que o conhecimento é a melhor coisa que você pode investir. Porque quando você tem conhecimento e você sabe o que você tem que olhar, o que você tem que avaliar, você sai ganhando, porque você vai fazer uma análise mais criteriosa, mais fundamentada. Agora, se você não tem conhecimento, a ação cai e você vende. Mesmo sendo uma boa empresa, que você se assusta, você se emociona. E aí você desfaz da ação e efetua o prejuízo. Porque ao vender, você efetua lucro ou prejuízo. E aí você perde oportunidades no futuro. É muito comum investidor iniciante que tem pouco conhecimento fazer o seguinte: vender a ação quando não deveria e dias depois a ação sobe. E aí bate aquele desespero: eu deveria ter esperado. Eu deveria ter esperado. E aí? Não esperou. Então, qual que é a melhor saída? Investir em conhecimento. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. Não tem o conhecimento suficiente ainda para agir? Calma, não age. Dá raiva, não dá, doutor Diógenes? Dá raiva. Igual quem comprou as ações do Banco do Brasil ontem, quem comprou antes de ontem e hoje caiu mais ainda. Ficou com raiva. Mas faz parte do mercado. Agora, se a pessoa comprou para fazer trade rápido, aí dá mais raiva ainda. Porque a estratégia, digamos, se desfez, né? Mas se a pessoa comprou pensando no longo prazo, não tem problema. Porque no longo prazo vai se recuperar. Tá? Então, a gente precisa investir em boas empresas e manter esses investimentos por longos períodos. Verdade? É cruel. Ilka, tudo bem, Ilka? Boa noite, Ramilson, Ilka, sejam bem-vindos. Então, a gente precisa ter reserva financeira antes de ir para a renda variável. Não dá para ir para a renda variável sem ter reserva, porque o seu emocional vai ficar muito mais pesado, tá? Então, você pode ter uma carteira diversificada, isso vai ajudar também. Tudo certo, Ilka? Seja bem-vinda.
Então, ter uma carteira diversificada também vai ajudar na segurança, porque se der algum problema com uma ação, você tem outras para balancear. Então, ter uma carteira equilibrada e não investir só em renda variável. Investir também em renda fixa. Ter uma carteira equilibrada, exatamente, doutor Diógenes. Ter a margem ali de suporte. Muito importante ter a reserva. Então, você pode ter uma carteira, por exemplo, 60 renda fixa, 40 renda variável, ou 50-50, ou 25-75, depende do seu perfil, tá, de investidor e do quanto você quer correr riscos. E você pode ter uma carteira diversificada nos setores perenes, que a princípio pode não render... Desculpa. Deixa eu tomar uma água aqui. A princípio, uma carteira muito diversificada pode render pouco, tá? Mas no longo prazo, ela vai dar os resultados. Então, a gente precisa entender isso também, tá? Diversificar. Importante essa diversificação. E quando eu decido dividir a minha carteira em tanto para renda fixa e tanto para renda variável, eu preciso entender também que de tempos em tempos eu tenho que fazer o balanço novamente disso. Porque na renda fixa o número vai subindo e na renda variável ele vai oscilando. Então, à medida que vai oscilando, o percentual que eu iniciei vai mudar. Certo? Conseguem entender isso? Então, se eu comecei, por exemplo, com 50-50 e algumas ações caíram de preço, eu vou ficar com um percentual maior na renda fixa. E aí eu tenho que rebalancear a minha carteira, ok? Certo? Alguma pergunta? Tranquilo? Vocês têm alguma sugestão de tema para a live? Para as próximas? Alguém tem? Não? Se tiver, pode mandar sugestão também, ok? Eu quero aproveitar e convidar você para se inscrever na aula que eu vou fazer, como transformar a sua vida financeira. Tem um ar aqui em cima de mim. Já desliguei, mas não parou de ventar aqui ainda não. Tá incomodando minha garganta. Essa aula vai ser no dia 31 de maio, tá? Isso mesmo, doutor Diógenes já entrou no grupo. Se você quiser participar gratuitamente dessa aula, como transformar a sua vida financeira, o link tá nos stories e tá na bio, tá? Boa noite, Gustavo, tudo bem? Casada, casadíssima, 15 anos de casamento, ok? Então, se você quiser participar da aula, tem um link na bio, ok? E tá nos stories também o link. Vai acontecer no dia 31 de maio, às 10 horas da manhã, tá? Às 10 horas da manhã, essa aula. E aí, nessa aula, eu vou poder apresentar a tela para vocês. Vai acontecer pelo Google Meet. E aí, eu vou poder fazer umas contas, uns cálculos com vocês. Vai ser bem bacana, de projeções, de valores para investir, quanto que junta, o montante do investimento. Vai ser bem legal. Então, eu convido você a participar e também a convidar outras pessoas também que possam se interessar para participar também da nossa aula, tá? Ok? Carol, boa noite, Carol, tudo bem? Eu não dou aula no IFTO mais não, Carol, eu tô de licença. Carol Salles, em qual campus eu fui tua professora, Carol? Não tô... A tua foto tá muito pequena. Aí, uma aluna aparecendo aí, ó.
Estou trabalhando com finanças. Carol, depois eu vou olhar teu perfil, Carol. Eu tô de licença há 1 ano e alguns meses. Eu saí de licença para empreender nessa parte de mentoria financeira e desenvolvimento pessoal e profissional. Ok? Trabalho agora, meu foco é nessa parte de finanças. Olha só que legal, aparecem os alunos da gente aqui na live, né? Na live anterior apareceu o Geografando. Foi meu aluno também, há uns anos atrás. Foi meu aluno no nível técnico, nível médio. No curso técnico. Carol, acredito que foi também no curso técnico. Que legal, né? Interessante. Muito bom. Mas eu não estou mais no IF, não. Tô de licença no momento. Tá bom, minha querida? Seja bem-vinda, viu? Satisfação em receber você aqui. Seja bem-vinda. 2018, legal. Muito bom. Show de bola. Seja bem-vinda aqui ao perfil. Bora aprender sobre din-din. José, boa noite, José, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha só que legal, aluno que foi para Israel. Bom demais, hein? É muito bom mesmo quando a gente consegue ver os frutos. É muito bom. Meus amores, vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta sobre a segurança nos investimentos da renda variável? Querem perguntar alguma coisa? Se quiser, fica à vontade para perguntar, ok? Se não tiver perguntas, eu vou encerrando por aqui, tá bom? Amanhã eu volto com mais uma live, ainda não sei exatamente o horário, ok? Ainda não sei o horário da live amanhã, mas amanhã eu volto com mais uma live para vocês. Tá certo? E se você quiser sugerir o tema das próximas lives, pode também fazer a sugestão. Aqui eu abordo planejamento financeiro, organização financeira, investimentos, parte de milhas de vez em quando também eu trago, mas eu separei um outro perfil para tratar essa parte de milhas, então não estou trazendo muito mais aqui, essa parte de milhas. Mentalidade financeira, sabedoria financeira, inteligência financeira, investimento de renda fixa, de renda variável. Dentro desses temas, você pode sugerir um tema para a live. Eu já tenho algumas sugestões que mandaram nas lives anteriores, tá? Que eu estou preparando para trazer para vocês, mas podem mandar também a sugestão. Outra coisa, quem ainda não me segue e gosta de assuntos de finanças e investimentos, bora seguir. Santos, seja bem-vindo. Santos Jarandila, seja bem-vindo. Organização, mentalidade e inteligência, isso mesmo, Dr. Diógenes. Show de bola, meu querido, estamos juntos, viu? Estamos juntos. E aí, em todos esses temas, eu trabalho aqui com vocês. Eu foco um pouco mais na parte de investimentos, porque é uma parte que a gente precisa despertar mais a população também, nesse sentido, porque muitos não sabem, muitos têm medo, mas a parte de educação financeira básica eu também faço. Então, de vez em quando eu trago alguns temas relacionados à educação financeira básica. Mas investimentos é a maior parte dos temas aqui das lives. Ok? E dos vídeos no canal também. Então, quero convidar você também a visitar os vídeos. Se você gostar do vídeo, deixa um comentário legal para eu saber que você gostou. Curte o vídeo, compartilha. E deixa um comentário lá. Se ficar com alguma dúvida, pode deixar sua dúvida também, que eu vou te responder. Ok? Que bom, Dr. Diógenes. Gratidão, fico feliz em saber, viu? Gratidão.
Meus queridos, gratidão pela presença de vocês, pela participação aqui comigo. Maria, minha querida, ficou aqui firme e forte junto comigo. Doutor Diógenes, deixa eu ver mais quem que tá aqui. Santos, gratidão pela presença de vocês. Você que tá aí na For You, mas não tá aparecendo aqui pra mim também. Gratidão pela tua presença. Sejam todos sempre bem-vindos. E eu aguardo vocês na próxima live amanhã, tá bom? Então, beijinhos, fiquem com Deus. Excelente noite, bom descanso. Certo? Que legal, doutor Diógenes, até mudou algumas estratégias. Que legal, viu? Fico feliz em saber. Uau, bom demais. Muito bom saber que tá fazendo sentido para vocês. É muito bom. Esse é o maior retorno que o produtor de conteúdo pode ter. É que o vídeo tá fazendo sentido e que tá dando retorno para vocês. A ideia é essa, servir vocês e gerar valor para vocês mesmo. Tá certo? Beijos para vocês, gratidão pela presença, pela participação, gratidão também para quem mandou presentes aí na live. Estamos juntos e até amanhã na nossa próxima live. Beijos, beijos, beijos.